Vamos ver aqui como é que funciona a manipulação da dimensão das imagens. Portanto, identificar qual é a dimensão e depois alterar-lhe o tamanho. Vamos usar, por exemplo, aqui esta imagem fotografada ao alto de uma das vossas colegas. Isto, como é um DNG, ele entra aqui dentro do Adobe Camera Raw. Fazemos aqui o tratamento que temos que fazer, fazemos Open e vamos fazer Ctrl H para tirar esta grelha. A imagem foi fotografada ao alto e imaginemos que eu quero fazer daqui a imagem quadrada. Primeiro vamos ver como é que se vê o tamanho desta imagem. Portanto, se eu vier aqui a Edit, a Image Size, ele diz-me que isto tem 4000 pontos por 6000 de altura, certo? Que é o que vem da máquina fotográfica. Então, uma das formas de vocês poderem fazer a nova imagem é a seguinte. Vamos a File e criamos uma nova tela e essa tela vai se chamar, por exemplo, quadrada e vai ter 1080 pontos de largura por 1080 de altura, com uma resolução de 72 pontos por polegada, que é a resolução que tem os ecrãs de computador, portanto, para as imagens serem vistas em ecrãs de computador. O Color Profile tenta evitar sempre este que diz sRGB, portanto isto é a paleta de cores que estão a usar, e tentem usar sempre que possível esta que se chama Adobe RGB. Passei a ter um novo layer, ou um novo documento, em que a única coisa que tem é um quadrado, a nível de layers é só um background branco, e que tamanho é que isto tem, se tudo correu bem, o tamanho é este, 1080 por 1080, um quadrado. Então agora só preciso de pegar nesta imagem e trazê-la para aqui. Portanto, venho ao documento onde tenho a minha fotografia tratada, clico com o botão direito em cima, portanto no menu Layers, com o botão direito clico em Duplicate Layer, não duplico para dentro deste documento, mas duplico para dentro do documento que se chama quadrada, e agora quando eu lá for, reparem o que é que tem. Dentro do Layers, vocês veem um layer que é o background e o outro layer que, se eu desligar, é a foto da vossa colega, certo? Só como esta foto é muito grande em termos de tamanho, ela enche a tela toda e sobra. Então como é que eu consigo reenquadrar e pôr exatamente o que eu quero aqui dentro? Da seguinte maneira. Vamos a Edit, Free Transform e agora vamos ter que aqui no Navigator puxar isto aqui um bocado atrás, para a gente ver as margens da fotografia. E se vocês usarem a tecla Shift e começarem a reduzir o tamanho da imagem, podem ver que agora conseguem pôr dentro da nossa nova tela já uma parte substancial da imagem. Portanto, imaginemos que era isto que eu queria, que era entre as mãos e o rosto dela, que eu queria fazer a imagem quadrada. Fazer Enter. Ele colocou-me aquela imagem gigante dentro desta tela e é esta que eu posso gravar. Portanto, para entregar ao professor, faço assim, File, Save As, foto quadrada, portanto, não se esqueçam de pôr o vosso número de aluno, faz o vosso nome e a dizer foto quadrada. Ao Photo ID, que é o nome que a gente tinha pedido, e vamos guardá-la dentro desta pasta em formato Photoshop. Não, portanto, lembram-se que eu vos tinha dito que eu precisava que vocês me entregassem em formato JPEG, porque se vocês gravam coisas em formatos Photoshop, só outras pessoas têm o Photoshop e que as conseguem abrir. Portanto, em formato JPEG, vamos guardar isto. Com que qualidade? Ele aqui pergunta. A nível de compressão, a qualidade mínima e ocupar pouco espaço seria esta, small file com qualidade 0, muita compressão, ou então um large file, qualidade 12, mas com melhor qualidade na imagem. Portanto, tentem escolher sempre esta opção com a melhor qualidade possível. E gravamos o fecheiro JPEG, que já pode ser visto em qualquer computador. O que é que às vezes acontece? Vocês, depois de
me entregarem, gravarem e entregarem esta imagem, levam isto para um visualizador de imagens e fazem zoom e dizem: professor, a imagem que eu lhe entreguei está estragada, aconteceu qualquer coisa de errado. Estão a ver? Portanto, eu estou a fazer zoom e a qualidade da imagem está muito degradada a nível de definição. E vocês dizem isso porquê? Porque quando fizeram a mesma coisa na fotografia que me entregaram, a qualidade da imagem não está estragada, portanto, conseguem ver o detalhe todo sem ter aquelas falhas de definição. É mesmo assim. Portanto, esta imagem tem muito mais definição, portanto, eu posso fazer zoom in e vê-la sem falhas, enquanto que esta, como já foi reduzida para 1080 pontos, a qualidade está muito inferior. Portanto, não achem que é o vosso computador que estragou a imagem, é porque esta imagem é mesmo para ser vista assim em grande e sem fazer grandes zooms, porque eu aqui não noto diferença. Se vocês começarem a querer ir buscar pormenores de uma imagem que já tem menor resolução, é lógico que passam a ver a imagem com pior qualidade. Vamos só ver como é que a gente pode trabalhar, ou outro processo para dimensionar imagens e cortá-las, mas para a versão 16:9. Portanto, vamos pegar aqui num retrato. Pode ser este, por exemplo. Ele entra dentro do Adobe Camera Raw e deixem-me só fazer aqui um ajuste, que é o seguinte: o ano passado isto ficou ligeiramente cor de laranja, portanto pegamos nesta ferramenta aqui do pincel, do Adjustment Brush, e não alteramos nada dos settings que cá estão, ficam todos a zero, excepto este da saturação. Vamos pôr a saturação a -100. E o que é que isto vai fazer? Em cada sítio onde vocês passarem o pincel, a cor daquela tela desaparece, embora a nível de preto e branco fique tudo na mesma. Portanto, eu estou no fundo a tirar a cor alaranjada com que a tela ficou por termos usado o ano passado um projetor que não tinha exatamente a mesma temperatura de cor, que eliminava o ator. A nível da imagem, vou só aumentar ligeiramente aqui a saturação. Vamos pôr isto dentro do Photoshop. Vamos tirar a grelha com o Ctrl H e então vamos ver a outra forma de podermos fazer daqui uma imagem 16:9 com 1920 pontos por 1080. No quinto comando que tem aqui à esquerda tem uma coisa que se chama Crop. E reparem o que é que acontece com o crop. Normalmente ele está nesta posição que é unconstrained e vocês podem vir aqui e alterar isto à vontade, quer a largura, quer a altura. Estão a ver? E ela dá-vos toda a liberdade do mundo para vocês reenquadrarem. Mas se vocês sabem que o produto final vai ser uma imagem 16:9, então a partir do momento em que está a ser usado esse parâmetro aqui, reparem o que é que acontece quando eu mexo na altura ou na largura. Não mexe só a altura ou a largura, mexem as duas em conjunto, porque ele sabe que a proporção tem que ser sempre esta. Ora bom, então é melhor vocês fazerem isto, que é para fazerem o reenquadramento. Portanto, imaginemos que eu queria só mostrar as mãos, a cabeça dela, ali mesmo encostada acima, mas queria tirar um bocado deste branco que está aqui deste lado. E a partir do momento em que eu concordo com este novo enquadramento, faço crop e a partir de agora tenho a imagem já com o formato correto, mas o tamanho continua a ser grande, portanto a qualidade da imagem continua a ser muito boa. Querem ver? Image Size, e ele continua a ter 5.531 pontos por 3.000 pontos de altura. Acabei de fazer todo o tipo de manipulação e agora quero mesmo entregar ao professor. Então, File, desculpem lá, antes do File, ou melhor, antes de me entregarem isto, façam o seguinte, portanto, façam o Save deste projeto, portanto, Cover Photo. E de quem é que é esta cover photo? Número do aluno, nome do aluno, cover photo. Em formato Photoshop, certo? Para vocês mais tarde poderem reabrir isto e trabalhar. E só depois é que vêm aqui e fazem Image Size
1920 na largura, 1080 na altura. Ele ele diminui mesmo as dimensões da imagem. Vamos aqui ao Navigator, vamos só aproximar-nos mais. Portanto, não estragou nada a nível do enquadramento, só que agora a imagem a tela passou a ter 1920 por 1080 pontos. E agora sim, fazem a exportação em formato JPEG, portanto, em vez de ser em Photoshop, em JPEG, para entregar ao professor. Certo? Querem fazer alguma alteração, porque afinal havia aqui um erro. Não há problema, porque vocês podem sempre voltar ao formato, ao fecheiro Photoshop, voltar a importar aqui para dentro e reeditá-lo novamente. Tá? E são as duas formas que vocês têm para alterar as dimensões. Ainda neste formato, se quisessem fazer a tal dimensão quadrada, utilizando este processo, portanto temos aqui o crop, em vez de escolherem o 16:9, escolhiam este primeiro, que é o 1:1, o square, e estão a ver? Agora podem brincar à vontade com a fotografia e eu brinquei demais, portanto deixem-me voltar a endireitá-la, e aqui estaria a versão quadrada da imagem da vossa colega. Tá? Portanto, tanto pode ser usado o crop em trancada 16:9 como trancada 1:1, que são os dois formatos que eu pedi no fundo para vocês me entregarem.